Aos Gálatas, então abra sua Bíblia em Gálatas 6, verso 6 ao 10. Nós não vamos terminar Gálatas hoje, mas por uma próxima oportunidade é provável que nós já vamos concluir. Ficamos praticamente o ano todo caminhando em Gálatas. Isso é muito saudável para nós como igreja. Isso é muito bom para nós como igreja. Isso é muito bom para nós que estamos aqui diante de vocês como pregadores, como pastores, porque nós estamos sujeitos ao texto. É o que o texto nos apresentar, nós vamos apresentar a vocês e aplicar da melhor maneira possível para nós como igreja. Então isso é muito, muito bom para nós e muito saudável. Nós já estamos também pensando na nossa próxima série, que vai ser em Marcos. Nós estamos pensando e orando sobre isso. É muito provável que nós vamos expor Marcos, porque o nosso próximo ano vai ser enfatizado em discipulado. Então, da mesma forma como você está, mas com muita reverência ao Senhor, você pode acompanhar o texto pelo slide, abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, mas coloque aí no modo avião, não responda a mensagem agora, depois você responda. O texto do Senhor, então, em Gálatas 6, verso 6, diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus querido, use a minha vida, Pai. Estou diante do Senhor. Estou diante do Senhor e diante do teu povo. Quanta responsabilidade, quanto temor, quanto tremor há no meu coração. Porque principalmente estou diante da tua palavra. E nós, como igreja do Senhor, levamos isso muito a sério. É a tua palavra. Fale conosco, Pai. Use a minha vida para que possamos ser edificados, confrontados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom a gente sempre explicar onde nós estamos, por que nós estamos em Gálatas 6. Para você que nos visita, por exemplo, nós estamos então, desde o primeiro versículo, desde o primeiro capítulo, nós estamos seguindo verso a verso. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Gálatas, que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Então, nós estamos nessa exposição. Essa série de sermões que nós estamos fazendo desde abril, se não me engano. Nós paramos no fruto do Espírito e fomos característica por característica. E nós chegamos então no capítulo 6, verso 6, nós acabamos de ler. E Paulo, então, está dando raciocínio e ele está no seu raciocínio lógico. Você pode prestar atenção na sua Bíblia que sempre tem um parágrafo. Por exemplo, na minha está escrito: o que o homem semear, isso também ceifará. Isso não quer dizer que isso está no original, no grego. Mas isso foi o que a sociedade bíblica, como aquela que organiza, se você olhar no início da sua Bíblia, você vai ver que a sociedade bíblica é quem? Aquela que organiza a Escritura. Então ela dá um título, mas porque o título está aqui, não quer dizer que Paulo está falando sobre outro assunto. Paulo continua falando sobre o mesmo assunto. Qual o assunto? Essa vida em comunidade. Essa vida em comunidade uns aos outros. Se os irmãos lembram, aqueles que estavam aqui no domingo passado, nós falamos sobre essa vivência na igreja que expressa o quê? Uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. E vocês viram que nós trouxemos aqui uma série de palavras no Novo Testamento que mostra então, que comprova então, que nós, como cristãos, nós precisamos da igreja. É impossível ser igreja de casa. Nós precisamos da igreja, nós precisamos uns dos outros. A nossa fé, ela está totalmente ligada a pessoas, à comunidade da fé.
Se você está ligado ao cabeça, que é Cristo, você está ligado ao corpo. E estar ligado ao corpo é estar ligado à igreja. Ou seja, você está conectado com pessoas. A sua fé, apesar de ser individual, mas a sua fé tem a ver com pessoas. É impossível você viver uma fé sozinho. É uma fé que precisa uns dos outros. E Paulo está seguindo o seu raciocínio. Paulo ele fala aí no verso 7 e 8 algumas coisas que têm a ver também com a nossa santificação. Ora, o que você semear, você vai colher. Ou seja, aquilo que você estiver plantando no Senhor, à medida que você busque ao Senhor, à medida que você tem buscado ao Senhor, você vai crescer na fé. Ele está desenvolvendo essa ideia e ele aplica também no verso 8, no verso 7, também para aqueles que, como nós lembramos, a carta de Paulo aos Gálatas eram para aqueles que estavam pregando que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas alguns detalhes. Eu preciso observar algumas coisas para que eu seja salvo. Principalmente o que esses heréticos, o que essas pessoas, esses falsos profetas, o que eles falavam? Olha, vocês são salvos por olhar para Cristo, olhar para a cruz. Sim, beleza. Mas vocês precisam circuncidar para que vocês sejam salvos. Vocês precisam observar as leis mosaicas para que vocês sejam salvos. E Paulo, ele diz isso também, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por que Paulo ele está trazendo isso? Por que ele está falando também sobre essa questão da santificação, aquilo que você semeia, e quanto mais você semeia no Espírito, mais do Espírito você tem. Ele está seguindo também o mesmo raciocínio do verso 16, em que ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é essa concupiscência? Que palavra é essa? Concupiscência é o desejo, é a nossa natureza humana. Por mais que você pense que você é bom e faça boas ações, mas você precisa de Cristo para dar a você a salvação. Porque você não é bom o suficiente para ser um perfeito sacrifício. Nós nunca seríamos bons o suficiente para isso. Para que a salvação fosse mediante as nossas ações. A nossa salvação, então, é mediante a cruz e somente pela cruz. Porque nós não somos bons, nós somos maus por natureza. Nós somos egoístas por natureza. Paulo, então, ele traz essa ideia para nós. Quanto mais você semeia, então, no Espírito, mais do Espírito você vai ter. Quanto mais você busca a leitura da palavra, mais da Bíblia você vai aprender. Mas ele traz para nós aqui, e a ideia que eu quero trazer aqui, ele traz essa ideia da semeadura. A questão é que Paulo trazendo essa mensagem para nós, que conforme nós estamos aqui, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós não colhermos dessa vida eterna, porque ele diz lá no final do verso 8, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Enquanto nós não colhemos essa vida eterna, enquanto nós buscamos essa santificação, mas essa glorificação, o que é glorificação? É nós estarmos junto ao Pai, nos céus, na vida eterna. Mas enquanto isso ainda não chega, o que nós devemos fazer? Fazer o bem uns aos outros. E é isso que eu quero destacar. Por isso que Paulo continua no seu raciocínio. Esse verso 7 e 8, ele não está desconectado. Ele está nos dizendo, olha, enquanto vocês fazem o bem uns aos outros, e vocês vão colher por isso, porque vocês estão semeando o bem na vida dos outros, enquanto vocês não recebem aquilo que vocês vão receber, vocês fazem o quê? O bem uns aos outros. E ele chama a nossa atenção para isso no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ele está com a mesma ideia do verso 2. Olha para o verso 2, lá do capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros. Ele está com essa ideia ainda, mas só que aqui no verso 6 ao verso 10, ele vai trazer a ideia de como nós somos e devemos fazer o bem uns aos outros. De como nós nunca devemos nos cansar de fazer o bem. Enquanto nós aguardamos, então, essa recompensa, o que nós fazemos? Nós fazemos o bem uns aos outros. Por que Paulo está dizendo que nós não podemos nos cansar de fazer o bem?
Porque diversas vezes nós fazemos o bem para as pessoas, só que nós não vemos resultado prático. E por não ver resultado prático, nós desistimos então de fazer o bem, porque nós estamos semeando bondade, mas nós nunca vemos um bom resultado nisso. Então, se eu não vejo um bom resultado nisso, eu canso então de fazer o bem para as pessoas. Mas só que Paulo está dizendo e chamando a nossa atenção, não cansemos de fazer o bem, mesmo que nós não vemos os frutos, mesmo que para nós o fruto não é real. O que Paulo diz para nós? Não desista, não canse de fazer o bem, não canse de fazer o bem. Façamos o bem a todos, não desfaleçamos. Porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, a seu tempo nós vamos colher isso que nós estamos fazendo. E aqui é muito interessante porque Paulo não está dizendo que nós somos salvos pelo que nós fazemos. Paulo em momento algum está dizendo, você é salvo porque você faz bondade às pessoas. Não. Um princípio muito claro em relação à interpretação da Bíblia é Escritura, interpreta a Escritura. Como é que eu interpreto a Bíblia? Como é que eu faço para interpretar a Bíblia? Nós sabemos que nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Ou seja, nós somos salvos e porque nós somos salvos, nós agora fazemos boas ações, fazemos boas obras para as pessoas, fazemos bondade para as pessoas. Porque então fomos salvos, fazemos. Somos salvos para fazer. Não somos salvos por meio dessas ações. Então ele chama a nossa atenção para que nós não cansemos de fazer o bem. Porque mesmo que nós estamos semeando essa lei da semeadura, nós estamos semeando, mas nós não vemos os frutos, Paulo está chamando a nossa atenção e dizendo, não cansem de fazer o bem. Mesmo que você não veja, mas enquanto você faz isso, enquanto você espera esse resultado, enquanto você ainda espera aquilo que você vai colher, você faz o bem e você continua fazendo o bem. Não porque você vai ser salvo. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Somos salvos pelo que Cristo fez. A mensagem do Evangelho é muito clara e é por isso que Paulo ele fica tão irritado com isso. Porque a mensagem do Evangelho está sendo corrompida aqui nesse contexto de Gálatas. Porque se você é salvo pelo que você faz, se você é salvo por uma boa conduta, você é salvo pelas suas ações. Se você é salvo pela sua vestimenta, se você é salvo porque você deixou ou não de pintar a unha, colocou um brinco ou não, se você é salvo porque você faz isso, você é salvo pela sua boa conduta, pela sua bondade. Mas nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz. Essa era a mensagem clara e continua sendo a mensagem do Evangelho. Somos salvos unicamente pelo que Cristo fez. Não somos salvos pelas nossas boas ações. Nós somos salvos para boas ações. Não somos salvos por meio das boas ações, por meio da bondade que fazemos para as pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Mas fazer o bem para quem? E aí eu quero destacar o verso 6, porque o 7, 8 e 9 nós acabamos de passar, e aí o 10. Eu quero pensar então com vocês, nós fazemos o bem àqueles que estão nos servindo. Vocês vão ver aí no verso 10, no verso 6, que nós temos um embasamento então para que vocês presenteiem o pastor. Olha aí para o seu verso 6, é para vocês presentear o pastor, chamar para o churrasco, entendeu? É para presentear o quê? O pastor. Olha aí para o seu verso 6. Vamos ler aí o verso 6. Ó. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, façamos participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Tá vendo? Aí temos um embasamento bíblico, então, para a gente presentear o pastor. Nós vamos ver aqui que, de forma primária, isso se aplica ao pastor, aos líderes, aos mestres, mas não necessariamente somente aos pastores. Brincadeiras à parte. O primeiro ponto, então, nós fazemos o bem, nós somos bondosos para com aqueles que nos servem ensinando. Nós somos bondosos, ou seja, nós vamos honrar aqueles que estão nos ensinando. E nós vamos ver aqui que não é só na parte material, é também na parte espiritual. Percebe, então, que mais uma vez Paulo está trazendo a ideia de carregar os fardos uns dos outros. Carregar as cargas uns dos outros. Paulo está trazendo essa ideia.
de carregar os fardos uns dos outros. Ou seja, na medida que nós, liderança, na medida que o discipulador, ele está com aquele que é o discípulo, ele divide o fardo. Nós, pastores, nós, liderança, você que instrui alguém, você que está ensinando o evangelho a alguém, você divide o seu fardo com alguém. E aqui, queridos, homem ou mulher? Porque a questão do pastor em ofício, nós sabemos que isso cabe ao homem, mas nós sabemos que mulheres também pastoreiam mulheres. Nós sabemos disso. Isso é muito claro, porque se você está cuidando de alguém, de certa forma você está pastoreando a vida dessa mulher. Então, Paulo ele está chamando a nossa atenção justamente seguindo a linha de raciocínio. Perceba então como ele segue essa linha de raciocínio. Qual a linha de raciocínio? Carregar os fardos uns dos outros. Ou seja, na medida que você cuida daquele que é o seu discípulo, esse discípulo também ele vai dividir com você os fardos. Percebe então que não existe uma diferença então entre um pastor e uma ovelha, entre um discipulador e um discípulo? Não existe uma barreira em que um apenas está servindo, mas um servindo o outro. Um servindo o outro. E essa é a dinâmica da igreja. Essa é a dinâmica da igreja, em que nós estamos servindo uns aos outros. E aquele que está sendo instruído, ele vai honrar de alguma forma esse que é o líder. Então, basicamente, quem é esse que o instrui? Quem é esse que Paulo está falando bem no final do verso 6? Todas as coisas boas, aquele que o instrui. Quem é esse? Como já dito, primariamente isso aqui se aplica aos mestres, aos líderes, aqueles que estão ensinando. Mas nós vamos ver que de forma prática isso também se aplica a todos nós. Primariamente, ele se aplica ao ministro, aquele que está sendo sustentado pela igreja. Nós, eu, pastor Waldenberg, nós que estamos sendo sustentados pela igreja, nós que somos contratados pela igreja para estar aqui servindo os irmãos. Até porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 9:11, se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Ele diz também em 1 Coríntios 9:14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele diz também lá em 1 Timóteo 5:17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui eu quero trazer dois fatores importantes. Duas coisas fundamentais que John Stott vai trazer para nós. John Stott vai trazer duas coisas fundamentais em relação a esse ministro. Porque nós estamos em um abismo muito grande. Tem pessoas que não honram aqueles que estão instruindo, aqueles que são os líderes, os mestres. E graças a Deus, queridos, isso que eu não estou falando de uma falsa modéstia. Graças a Deus que nós estamos numa igreja muito amada e querida. Nós falamos isso para qualquer pessoa, não apenas da boca para fora. Nós estamos numa igreja que facilitou muito a nossa adaptação, porque é uma igreja muito amada e muito querida e tem nos amado muito. Muito mesmo. Isso aqui não falo porque estou no púlpito e não falo porque estamos diante do culto do Senhor. Não é por isso. Mas nós vivemos nisso. Por outro lado, nós temos outras igrejas, outras realidades que honram o pastor de um jeito como se ele fosse um Deus. Os primeiros lugares são para eles. Ele não pega nem fila. Ele está sempre... E aí a gente precisa ter um meio termo nesse honrar. O que é esse honrar? Porque se nós estamos aqui como pastores de vocês, e o que um pastor primariamente faz? Serve vocês. Nós estamos aqui para servir vocês, para dar vida por vocês. Então, essa honra, ela deve estar em um equilíbrio. E aí, John Stott ele vai trazer duas coisas. A primeira coisa é o abuso por parte do ministro. É aquele que é preguiçoso, é aquele que é negligente, é aquele que não tem um estudo diligente da Escritura. Queridos, nós estamos diante da Escritura, nós estamos diante da Palavra de Deus. O Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Queridos, nós estamos falando de um livro que não está no presente, não está no futuro, não é futurista. Nós estamos falando de um livro que é eterno. É a Palavra de Deus. Queridos, se não for um estudo diligente disso aqui, sabe o que nós vamos passar para vocês? Uma água com açúcar, um arroz requentado. Porque essa negligência por parte do ministro vai passar isso a vocês. A única coisa que nós vamos passar a vocês é um alimento que não é sólido.
Não vai produzir em nós, como igreja do Senhor, uma igreja pautada e embasada na doutrina do Senhor. Por quê? Porque por parte desse ministro, ele negligencia o estudo diligente da Escritura. E é preciso um estudo. Nós sabemos que não conseguimos alcançar esse nível, mas muitos teólogos dizem que para um estudo diligente, para uma boa exegese, o que é uma exegese? O que é isso que você está falando? É aquilo que você vai no original, você pega palavra por palavra, você analisa o verbo, você analisa cada detalhe do texto, e você traz o significado real do texto. Muitos dizem que para isso é preciso 12 horas. É claro que na nossa realidade, da dinâmica corrida, nós não conseguimos isso. Mas pelo fato de eu não conseguir tantas horas assim, não deve fazer de mim, como um pastor, ser negligente quanto ao zelo do estudo diligente da Escritura. E a primeira coisa que ele destaca aqui é esse abuso por parte do ministro. Então, queridos, é trabalho duro, é trabalho. Por quê? Porque nós somos contratados pela igreja. Eu sou um trabalhador como um de vocês. Vocês não têm que se dedicar no trabalho de vocês? Isso aqui é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Tanto eu como o pastor Vandenberg, esse é o nosso trabalho. Então nós temos que nos dedicar para o trabalho. Todos nós trabalhamos, todos nós desenvolvemos o trabalho. Então esse é o nosso trabalho. Não fazemos mais que a nossa obrigação. Outra coisa que John Stott diz é o abuso por parte da igreja. Como que é esse abuso por parte da igreja? Porque como nós, como igreja do Senhor, então nós estamos pagando a igreja, então nós vamos exigir aquilo que nós queremos. Ou seja, nós pagamos você e você dá para nós as palavras que nós queremos ouvir. E John Stott destaca isso e ele diz que isso é muito ruim para a igreja. Por isso que nós falamos sobre essa exposição da palavra verso a verso. Porque eu não vou pregar aquilo que eu quero, eu vou pregar aquilo que está no texto. O que tiver aqui eu vou pregar. E aí, esse abuso por parte da igreja leva e faz com que nós pregamos apenas aquilo que a igreja quer ouvir. Como aplicação, então, para a igreja, como aplicação prática da igreja, nós sabemos, então, que primariamente nós devemos honrar os mestres, os líderes, mas primariamente é isso. Mas como aplicação prática para nós, como igreja do Senhor, isso aqui se aplica a nós. Isso aplica a nós como igreja do Senhor. Por que se aplica a nós como igreja do Senhor? Porque nós temos uma ordem muito direta e clara. Ide fazer discípulos. Ou seja, se você faz discípulo, você instrui alguém. E você então que é instruído na palavra, você deve honrar aquele que está discipulando você. Aquele que está instruindo você. Então, isso também se aplica aos discipuladores. Aqueles que estão cuidando de pessoas, aqueles que estão aconselhando pessoas. Por isso que é importante que não é apenas sobre o pastor, sobre o líder, sobre os presbíteros, sobre a liderança da igreja. Não é. É sobre todos nós. Por quê? Porque nós sabemos que se você não faz discípulo, você está em pecado. Porque é uma ordem direta e clara. E se você faz discípulo, esse que está sendo instruído, ele deve honrar você. E nós devemos dar honra a quem merece honra. Se essa pessoa se gasta por nós, às vezes até com presentes de livro, dando presentes, honrando, leva para sair e paga tudo ainda. Nós devemos honrar essas pessoas que estão cuidando de nós. Essas pessoas que direta ou indiretamente estão cuidando de nós. Então você que está sendo instruído, você deve honrar a essa pessoa. Você deve honrar a essa pessoa que está cuidando de você, porque ela se gasta. Ela tem o trabalho dela, porque ela não vive o tempo todo para estudar a Bíblia. Ela se gasta, além da devocional, então, ela se gasta fazendo um estudo diligente para ensinar você. E é isso que Paulo está falando. Ou seja, faça participante, esse que está instruindo você. Semeie na vida dele, cuide dele, honre ele. E honrar também, queridos, não é só na parte material. Honrar também é verbalizar. Honrar também é dizer, meu querido, minha querida, obrigado pela sua disposição em me servir. Obrigado porque você está me ensinando a palavra do Senhor. Como eu estou sendo edificado pelas suas palavras. Como isso é bom para mim. Queridos, é muito bom verbalizar.
Como eu tenho feito isso? E essa é uma prática muito boa, porque nós, como pessoas, como cidadãos, nós não verbalizamos. Quando a pessoa vai, aí nós falamos tudo da pessoa. Por que não verbalizar mais? Por que não falar mais para a pessoa como ela é importante para você? Por que não? Eu tenho sempre virado para os meninos e sempre falado para eles, né, para os jovens, para os adolescentes. Cara, aí eles param, ficam me olhando. Te amo. Falo só isso. Porque para mim isso é muito legal, isso é muito bom, porque eu estou verbalizando o meu amor que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele. E o que Paulo chama a nossa atenção aqui é para que a gente honre esses que estão cuidando de nós. Então esse que está instruindo você, honre ele. Honre ele em bens materiais, presenteie eles, cuide deles. E verbalize para eles também como a vida deles é importante para você. Isso é muito bom, porque anima ainda mais aquele que está no estudo diligente da palavra para cuidar de você. Então, a primeira coisa então que nós vemos é nós fazemos o bem para aqueles, nós honramos aqueles que estão nos instruindo. O segundo detalhe, nós fazemos o bem a todos. Olha para o seu verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Será que Paulo está querendo dizer que nós não temos, então, muitas oportunidades? Será que quando ele diz, enquanto tivermos oportunidade, então só enquanto eu tiver oportunidade, pastor. Então eu não tenho tantas oportunidades assim de fazer o bem para as pessoas. Será que não? O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos diversas oportunidades durante o dia de fazer o bem a todos. Paulo está chamando a nossa atenção, então, você tem diversas oportunidades de fazer o bem a todos. Você tem esse privilégio de fazer o bem a todos. Você tem esse privilégio. Essas oportunidades, elas são constantes. É só você estar atento às oportunidades, principalmente para aqueles que não conhecem o Evangelho, principalmente para aqueles que ainda não se entregaram a Cristo de fato. Porque o que de melhor nós podemos oferecer para as pessoas senão o Evangelho? Senão a mensagem da cruz? Senão um convite para viver uma fé relacional com Jesus? O que de melhor temos? Então, fazer o bem nós sempre vamos ter oportunidade. Nós sempre vamos ter oportunidade. E aí, mais uma vez, a ideia do verso 2, levai as cargas uns dos outros. Nós sempre vamos ter a oportunidade de fazer o bem a todos. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos às oportunidades. Principalmente quando pessoas chegam, talvez no seu trabalho, se você está ali naquela correria, e dizem para você e começa a desabafar sobre a vida dela. E aí você começa a falar, nossa, mas é isso aí, vai dar tudo certo, está tudo bem. E aí já vira para o seu trabalho. Eu não estou falando que você tem que ser um mau trabalhador. Mas durante o dia nós temos várias oportunidades de fazer o bem a todos. Oportunidades essas que muitas das vezes as pessoas quase levantam a bola e dizem, prega o Evangelho para mim. E nós só dizemos, está tudo bem, vai dar tudo certo. Mas nós precisamos verbalizar a mensagem do Evangelho. E nós sempre temos a oportunidade. Nós sempre temos a oportunidade de fazer o bem a todos. E fazer o bem a todos não é somente o bem material. Porque fazer o bem a todos é o quê? Ajudar os pobres? É isso que é fazer o bem? Sempre quando isso vem à mente, a impressão que dá é, não, precisamos ajudar os pobres, precisamos fazer uma ação social. Não que não temos que fazer também. Mas fazer o bem aqui inclui muita coisa. Inclui tanto o material quanto o espiritual. Em ajudar, em dar uma cesta. Tem tantas coisas que nós temos a oportunidade de ajudar. Mas não é só nessa parte material. É também na parte espiritual. Nós podemos ajudar na parte material como? Com a alimentação, com a vestimenta, com o abrigo. Mas também na parte espiritual. Dar ânimo, instrução, um conselho. Nós podemos ajudar as pessoas de diversas maneiras. Nós podemos ser bondosos para com as pessoas de diversas maneiras. Mas sempre se lembrando, a melhor maneira que nós podemos ser bondosos para com aqueles, porque Paulo aqui está dizendo, façamos o bem a todos. Ele não está dizendo necessariamente aos da igreja. Porque no resto do verso ele vai dizer, principalmente aos da família da fé. Então esse todos aqui inclui tanto daqui como os de fora.
Então, aqueles que não conhecem do Evangelho, o que de melhor nós podemos oferecer para eles, senão o Evangelho? Senão a mensagem do Evangelho? Senão aquele que é o poder de Deus para a salvação? E em terceiro lugar e último, na parte 10b, ele vai dizer então, fazer o bem, mas principalmente aos da família da fé. Então o terceiro nós somos bondosos para com os da família da fé. Isso quer dizer então que nós não vamos ajudar os de fora? Não. Isso quer dizer que a nossa prioridade está aqui. Por quê? O que Paulo combate aqui principalmente é a hipocrisia. Qual a hipocrisia? Aquele que você chama de irmão, você estende o braço para ele, mas você não estende o braço para o seu irmão? Paulo está chamando a nossa atenção dizendo, enquanto tiver pessoas aqui passando dificuldades na igreja, nós não podemos estender o braço para ninguém lá fora. Mas a ideia enquanto nós ajudamos uns aos outros, nós temos até o projeto Repartir, né, que você pode acrescentar os centavos, se não me engano, 6 centavos, ou você pode dar uma oferta para pessoas que precisam disso, precisam de pagar as suas contas, energia, água. Nós ajudamos uns aos outros. Lembrando que não é apenas a parte material que nós ajudamos. Nós ajudamos uns aos outros. Então, enquanto nós ajudamos os de dentro, nós estendemos o braço para os de fora. A questão a nossa prioridade é aqui. Porque os da família da fé, os que estão dentro da igreja, eles são a nossa prioridade. A igreja é a nossa prioridade. A igreja está acima desse todos aqui, que ele diz, façamos o bem a todos. Então, fazer o bem aos da família da fé é a nossa prioridade. Nós fazemos o bem aos da família da fé em primeiro lugar. E depois nós estendemos para os de fora. Então, à medida que nós ajudamos uns aos outros, nós estendemos o braço para os de fora. Mas o que é esse cuidado? Nós já falamos aqui, então, que esse cuidado, essa bondade que nós fazemos para as pessoas, esse cuidado, esse levar as cargas uns dos outros, não inclui apenas o bem material, apenas a alimentação, apenas uma ajuda para pagar uma conta de água. Mas inclui também dar ânimo, um conselho, inclui também a parte espiritual. E isso, queridos, nós temos falado muito aqui. Porque inclui principalmente um relacionamento intencional. Mas intencional como? Que intenção é essa? É uma intenção de interesse? Não. Nós precisamos ter relacionamentos intencionais para que cada um se pareça mais com Cristo. A intenção eu me aproximo do meu irmão para que nós juntos nos pareçamos com o Senhor cada vez mais. Essa tem que ser a nossa principal intenção. E nós estamos falando num ambiente de fazer o bem, de carregar os fardos uns dos outros, de ser bondosos uns para com os outros. E essa intencionalidade que nós temos nos nossos relacionamentos, porque nós já falamos que não é só na parte material. Esse cuidar uns dos outros, esse levar os fardos uns dos outros, também está incluso a parte espiritual. Ou seja, como que eu vou desenvolver isso? Por meio de um relacionamento intencional com essa pessoa. Já percebeu como o nosso cumprimento, a maneira como nós cumprimentamos uns aos outros é automático? Eu não estou dizendo que sempre vamos ter tempo para ouvir uns aos outros. Mas já percebeu como nós falamos, oi, tudo bem? É como se o tudo bem, ele está desconectado de perguntar como a pessoa está. É como se fosse o oi, tudo bem, ele faz parte de uma só frase, ele faz parte de uma só palavra. Ele está junto. É só um oi. E o tudo bem é só um, sabe? Só para estar para cumprir um protocolo. Então, tudo bem é só para cumprir um protocolo. Oi, tudo bem? E se a pessoa virar para você e falar assim, não tô muito mal. Aí você vai andar, aí você olha para trás, você falou que não está bem? Você vai ficar até meio desconcertado. Porque o oi, tudo bem, ele faz parte do cumprimento. Você pergunta se a pessoa está bem, mas você não interessa se ela está bem mesmo. Porque você só cumpriu o protocolo de dizer oi, tudo bem. Queridos, esse relacionamento intencional de levar os fardos uns dos outros, como eu já disse, não inclui só apenas material, de fazer o bem a todos.
inclui ter um relacionamento em que eu me preocupo com a vida do meu irmão de verdade. Porque nós falamos semana passada sobre isso, esse levar os fardos uns dos outros, eu estou junto do meu irmão. O fardo dele é importante para mim, porque ele é importante para mim. A vida dele é importante para mim. E eu me preocupo com ele de verdade. Não é só para cumprir um protocolo. Eu não estou perguntando se você está bem só para cumprir um protocolo. Eu estou perguntando se você está bem. E nós olhamos olho no olho e dizemos, como você está, meu irmão querido? Como você tem passado? E aí, às vezes um simples gesto de uma boa semana, e um aperto de mão mais apertado, e um abraço mais apertado, isso muda a nossa semana. Porque nós sabemos que nós temos uns aos outros. Nós sabemos que uns aos outros. Nós sabemos que a igreja é um lugar que nós temos uns aos outros. E mesmo que nós estamos tristes, mesmo que nós estamos abatidos, mesmo que nós recebemos notícias difíceis de encarar, mas quando nós vemos, a gente vem na igreja, a gente serve ao Senhor, a gente entrega o nosso culto ao Senhor e a gente vê uns aos outros. Isso nos anima. Isso nos dá encorajamento. É por isso que esse relacionamento intencional vai produzir em nós uma igreja viva, uma igreja que se preocupa uns com os outros de verdade, uma igreja que faz o bem uns aos outros, uma igreja que caminha carregando os fardos uns dos outros, mas de verdade. Não como se fosse uma mentira. Se perdermos o amor uns pelos outros, a igreja não faz mais sentido. Mas também, se fazemos o bem apenas para aqueles que estão ao nosso círculo de amizade, e aqui eu não estou dizendo que você pode não ter o seu ciclo de amizade, você não pode ter, você tem que ter. Aqui a gente sabe que nós temos os mais chegados, os mais íntimos uns dos outros. Nós temos. Mas se você se preocupa apenas com o seu círculo de amizade, você não precisa da igreja e você não precisa do evangelho. Foi muito interessante, quem disse isso foi um livro que chama Comunidade Cativante. Indicação da Júlia. Eu achei muito interessante. Já parou para pensar que se você se envolve apenas com o seu círculo de amizade, você não precisa da igreja e não precisa do evangelho? Porque naturalmente você já vai fazer isso. Você já se envolve uns com os outros durante a semana. Porque se é apenas o seu círculo de amizade, podemos fechar a igreja. E aí cada um se vira com o seu continho, com o seu bloquinho. Mas esse relacionamento intencional vai produzir em nós uma igreja viva que se preocupa uns com os outros. Não apenas com o seu círculo de amizade, mas fora também dele. Porque nós preocupamos de verdade uns com os outros. Queridos, nós fazemos o bem a todos, sem exceção. O que a Bíblia diz é a todos. E aí ele traz às famílias da fé, mas ele está dizendo a todos. Eu quero concluir então dizendo que enquanto nós esperamos a nossa recompensa, enquanto nós esperamos o que nós estamos semeando, nós fazemos o bem para a igreja. Nós fazemos o bem para os que estão aqui, sem se esquecer para os que estão de fora. Para os que estão lá fora. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, enquanto nós aguardamos aquilo que nós vamos colher, enquanto nós semearmos aqui nessa vida, nós ajudamos uns aos outros. Nós dividimos os fardos uns dos outros. Nós dizemos, meu irmão, vamos lá. Meu irmão, vamos lá. Por mais que você pense que a situação está um desastre e vai tudo terminar num desastre, mas vamos lá. Vamos continuar confiando que o Senhor pode transformar essa situação. Vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar. É essa palavra de ânimo. E quando precisar do bem material, nós ajudamos com o bem material. E quando precisar de uma palavra de ânimo, nós ajudamos com a palavra de ânimo. Porque o nosso oi, tudo bem, é de verdade. Não é só para cumprir um protocolo. Porque nós ajudamos uns aos outros. Baixe sua cabeça, vamos orar?
Assim como eu comecei, eu gostaria de te dar também alguns segundos para que você reflita no que foi exposto nessa noite. Como tem sido a sua vivência uns com os outros? É só no seu círculo de amizade? É só isso que interessa para você? Ou toda a igreja é importante para você? O que é real para você? Como tem sido o seu relacionamento com os seus irmãos? Aquele que você chama de irmão. Reflita nisso.